Será que já estamos em direto? Já estamos em direto. Mas será que temos alguém? Ainda não. Portanto, quando chegares... Ora, acabar de fazer aqui uma pequena operação. Já tenho aqui, uma só a ver, uma das totalistas destas transmissões. Mas será que temos alguém? Ainda não. Bora acabar aqui com o retorno. E agora sim. Boa noite. Boa noite, Julieta. Boa noite a todas e a todos. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma transmissão. Hoje vamos falar, como sempre, sobre propósito, mas desta feita sobre um tema que talvez possa ter alguma clareza extra com esta diferenciação que eu vos trago. E é o tema dos dons. O tema dos dons, que é um tema que eu acho que é interessante desdobrarmos e decompormos em algumas categorias. Boa noite, Adélia. Em algumas categorias que, por norma, ou são usadas indiferenciadamente e não fazemos muito bem ideia de como as distinguirmos, ou então não as articulamos numa narrativa, num entendimento que, na minha opinião, é um entendimento que nos pode ajudar então a expressarmos cada vez melhor o nosso propósito. Mais uma vez, eu uso este tipo de saber de uma forma muito prática e muito concreta nos processos de acompanhamento que ofereço, que disponibilizo. E, portanto, boa noite, Julieta. Obrigado por estares aqui mais uma vez, agora já com o teu comentário. Organizados em torno de jornada, como eu estava a dizer, então esses processos de acompanhamento são organizados em torno de uma jornada que na verdade replica a jornada típica de transformação, de evolução pessoal que fazemos para ou descobrir, ou transitar para, ou expressarmos com cada vez mais excelência, cada vez mais mestria, o nosso próprio propósito de vida. A dádiva, se quisermos agora associar ao tema desta transmissão, criativa, que o universo, a existência, espera que tragamos com a nossa vida, com o facto de estarmos aqui em existência. Será então esse elixir, se quisermos usar a metáfora da jornada do herói, Joseph Campbell, o elixir que pode fazer a diferença no mundo onde nos inserimos, seja a que escala seja. Todos nós temos então esse elixir, essa dádiva única, singular, que nos permite fazer a diferença, que nos permite fazer deixar uma marca, um impacto significativo para que sejamos então peças produtivas, criativas na malha da qual fazemos parte. E portanto, sem mais demoras, é muito simples aquilo que eu vos trago hoje. E basicamente é isto. É uma espécie de hierarquia, uma hierarquia de recursos propositados, se assim quisermos, para então expressarmos essa riqueza que temos em nós e que se traduz então nesse culminar em dom. Mas então se calhar começamos mais por baixo e vamos subindo. Na verdade, esta escala podemos subir e descer e na realidade estas 4 dimensões que eu aqui articulei podem e devem ser usadas em conjunto. Só que também há uma capacidade crescente de, à medida que subimos, à medida que escalamos esta escala de recursos, de sentirmos devoluções cada vez mais cristalinas, cada vez mais puras, cada vez mais autênticas, da nossa natureza mais genuína, da nossa natureza mais diretamente conectada à verdade de quem somos. E estamos a falar, claro, da nossa natureza superior, entre aspas, da natureza que tem, então, esse reflexo mais claro daquilo que é a nossa melhor expressão. E, portanto, se começarmos numa dimensão mais base, é a dimensão das competências. Esta dimensão, a que chamamos competências, é a dimensão que se mostra naquilo que nós somos ou não capazes de fazer, no momento em que nos deparamos com a realidade concreta dos nossos dias. Então é preciso dar um contributo, um qualquer tipo de contributo à nossa volta. É no nosso trabalho, é na nossa aprendizagem, seja mais ou menos convencional, em contexto é que podemos contribuir e que podemos servir. Portanto, as competências são o primeiro nível, se assim quiseres, o primeiro nível em que podemos, de facto,
aplicar numa realidade mais concreta, numa realidade mais objetiva e mais imediata, mais prática, essa dimensão de possibilidade de fazer algo. E é uma forma, este fazer pode ser um fazer existencial também, não é? Por exemplo, uma prática meditativa que por norma pode ser interpretada por muitos de nós como não se estar a fazer nada, não é? Ou se fosse uma linguagem típica italiana, o dolce fare niente, pode não ser assim tão fare niente. Pode de facto ser uma dimensão de fazer que está a operar num nível diferente daquele que nós estamos habituados, que é o nível do ser, é o nível da nossa existência tal como é. E está cada vez mais provado, inclusive é por ramificações da ciência convencional, que essa dimensão do não fazer nada, na realidade é um fazer que tem impactos e tem consequências extremamente significativas na existência. E para quem teve a oportunidade de participar numa meditação coletiva à escala global que aconteceu aqui em Portugal, para quem está em Portugal, às 3h45 já de domingo, este fim de semana, ontem, teve a oportunidade de poder ou não experienciar, e eu falei com algumas pessoas que me disseram que experienciaram essa mesma sensação. Se estás aí a ver-me, se participaste nessa meditação e se queres partilhar algo a respeito, se não experienciaste, então a ativação dessa competência, a que se pode chamar entrar num estado meditativo, ou estar num estado meditativo, se não experienciaste esse estado de maior pacificação, de maior conexão com o todo, com tudo o que é, e se não sentiste que nesse momento estavas em condições de poder, se assim o decidisses, fazer muito melhor qualquer coisa que o pudesses fazer. E Londres, Julieta, e Londres, sim, é a mesma hora, estamos no mesmo fuso. Sim, em Londres e Lisboa. Não sentiste? Eu posso dizer que senti claramente, senti uma energia muito palpável de apaziguamento a acontecer naquele momento, e que senti também, obviamente a nossa experiência também está condicionada por aquilo que nós acreditamos, portanto, com certeza que sim, mas senti também que estava a acontecer a um nível coletivo, que não estava só restrita à minha própria percepção individual. E a verdade é que essa sensação perdurou por todo o domingo, o resto do domingo, e sentido e partilhado com outras pessoas que relataram essa mesma experiência. De se terem sentido precisamente envolvidas de uma forma muito plena nessa situação que estava a acontecer. E eu agora fiz aqui um pequeno ajuste, fiz aqui uma inclusão na definição que pode não ser considerada por muitos de vocês como relevante, ou como, não é relevante, como aplicável aqui ao nível mais prático, mas eu acho que sim, eu acho que é totalmente prático e vai na onda daquilo que tem sido a tónica destas transmissões, que é a de reconhecermos que tudo começa, seja por cima ou por baixo, se quiseres, entre aspas, tudo começa com um estado de forte presença. E se a perdemos, e muitas vezes perdemos, e acontece a todos nós, inclusive é quem está a falar, podemos regressar, podemos colocar a nossa atenção na respiração, podemos observar o mais possível sem pensar, podemos sentir a nossa energia vital também, e então pode ser quase instantaneamente ou pode levar mais tempo. Depende das dimensões da mente e do ruído e da energia biopsíquica que todos partilhamos coletivamente, e das fases e das ondas que estão a acontecer num dado momento. Podemos demorar mais ou menos tempo a conectar com isto, não é? Mas isto para mim faz todo sentido, porque, como já perceberam quem acompanha estas transmissões com regularidade, e estás-me a dizer, Julieta, o que mais sentiste foi uma sensação de ser global de forma energética. É precisamente essa a sensação foi precisamente essa a sensação que eu também tive, que eu senti e que partilhei com outras pessoas que disseram exatamente o mesmo, que sentiram mesmo essa onda global a varrer-nos e a incluir-nos e contribuirmos todos para que essa realidade transformada da consciência humana possa ser cada vez mais plena e cada vez mais concreta também, mas o ponto de entrada foi mesmo por aquela decisão
acredito eu, pelo menos alavancar na consciência humana. O ponto de entrada foi mesmo aquela decisão de nos sincronizarmos todos com aquele momento, com aquela efeméride cósmica, planetária, chamada conjunção de Júpiter a Plutão, naquele momento exato, e fazer com que, então, nesta ótica, não só simbólica como energética e cósmica, se libertasse um potencial de transformação que, para ter plenamente os seus efeitos a nível planetário, terá necessariamente de evocar os seres humanos, a humanidade. E, portanto, esta para mim é a competência-chave, é a macro-competência que sustenta todas as outras. A capacidade de entrarmos em presença e depois, com certeza, a partir daí, ativarmos todas as outras que possam ser necessárias nos contextos onde nós estamos. É porque somos facilitadores de transformação como profissionais de desenvolvimento humano, seja coaches, formadores, facilitadores, consultores, professores. Qual é o papel? Ou somos nutricionistas, ou somos assistentes sociais, ou somos motoristas, ou somos... seja o que seja. E então aí podemos ter de solicitar um outro nível de competências. O nível das competências práticas do nosso ofício, da nossa atividade, não é? Da nossa vocação concreta que estamos a desempenhar e da posição que assumimos nesse contexto. E aí, com certeza, que tipo de competências é que são? São as competências de diagnóstico de uma condição de saúde? São as competências de entendimento dos contornos de uma determinada realidade para poder intervir de uma forma eficaz, competente, cirúrgica até nela? Que tipo de competências são? E aí, claro, entra o nosso craft de então tentar construir essas competências. Mas lá está, é uma dimensão mais do hardware da questão e que, em termos das responsabilidades que podemos ou não ter de lidar, o tipo de experiência interna que tende a tipificar este tipo de ativações mais concretas e mais práticas, em termos base, é ao nível da aceitação, na associação de atributos, de qualidades que eu fiz aqui, estes 4 níveis. Portanto, a aceitação, porque muitas das vezes o leque completo das competências que nós necessitamos de ativar para participar na sua implementação e execução no real, muitas das vezes, neste mundo que ainda temos, não é um pacote que nos, como um todo, que nos devolva níveis muito superiores de gratificação. Mas como um todo podemos aceitar, lá está, que para podermos então desempenhar esse papel é isto que temos de fazer, são estes os preços, entre aspas, ou sem aspas, que temos de pagar em termos de atenção, em termos de energia, em termos de tempo, em termos de um percurso de habilitações formais, por exemplo, em termos de investimento financeiro. E claro, e o mesmo se aplica a avançarmos nas várias etapas dessa expressão, à medida que o ciclo vai mudando e então temos de fazer atualizações dessas mesmas competências, dessas mesmas funcionalidades, digamos assim, dessa execução em hardware. E então faz parte dessa aquisição das competências que nos permitem então desempenhar de uma forma operacional, concreta, aquilo que temos para fazer. E portanto este é o quarto nível até ao topo, é o quarto nível da hierarquia de recursos propositados, que depois nos transmite uma subida para um terceiro nível, que eu aqui identifico como o das capacidades. O das capacidades, que é já uma oitava, se quisermos usar este termo, uma oitava superior das competências, estão as capacidades, em que é uma versão mais abrangente de aplicação, se quisermos, mas também um pouco mais removida da prática, mas em que somos, de facto, e não quero ser redundante, mas capazes de ativar, então, esses recursos de uma forma mais transversal. Não importa se sou nutricionista, ou se sou coach, ou se sou consultor, se eu tenho uma determinada capacidade mais meta, a nível do atributo, seja para falar, seja para investigar, seja para estudar, seja para aconselhar, entender, questionar, criar, iniciar, tudo isso já são, lá está, capacidades que podem ser transferíveis de uma forma ainda mais clara do que simplesmente o desempenho das competências numa determinada
realidade mais concreta. E aqui eu estou a fazer esta diferenciação porquê? E porque é que eu já expliquei isto, mas volto a repetir. E esta diferenciação serve precisamente para nos pôr a visitar níveis diferentes a partir dos quais podemos sentir uma conexão mais genuína, mais profunda ao nosso propósito. Porque essa conexão está a aumentar à medida que estamos a subir. O nível das competências do hardware pode por si só não nos devolver assim tanto propósito quanto isso. Porque nós sabemos que mesmo contrariados nós conseguimos... o ser humano é um animal adaptativo, com grandes competências de adaptação, e nós podemos ser capazes de adquirir um leque infindável e infinito de competências que podem nos devolver reflexos mais ou menos apropriados daquilo que são a nossa realidade. Bem-vinda, Lourdes. Obrigado por estares aqui. E então essas aquisições que são tão amplas quanto possíveis para nós, fazem com que muitas das vezes, em especial nas etapas iniciais, haja o risco de não estarmos a dar a primazia, a dar a prioridade que a nossa voz interna, a nossa alma, o nosso coração nos diz que é aquilo que devemos fazer naquele momento. Entramos em racionalizações, podemos seguir para o caminho mais viajado, the road more traveled, em vez de ser ao contrário, the road less traveled. E então o que fazemos é, para alcançar algum tipo de vantagem com o nosso medo, a nossa negatividade ou as vozes externas, o mundo à nossa volta nos diz que é mais a socialização, não é? Nos diz que é mais aceitável, que é mais apropriado. E então vamos por esse caminho de aquisição de um conjunto, de uma mala de ferramentas que na realidade não é aquela mala que nós queremos carregar. E depois torna-se pesada de transportar e dói-nos o braço. Não queremos estar a pagar aqueles preços, não é? Mas e se nos focamos nessa dimensão do hardware à cabeça, é o risco que corremos em termos do propósito. É de... e depois perguntamos, mas porquê é que eu faço mais curtos? Porquê é que eu leio mais livros? Porquê é que eu adquiro mais competências? Porquê é que eu progrido mais neste domínio do hardware e, na verdade, me sinto mais vazio, me sinto mais insatisfeito, com menos plenitude? Porquê? Na minha opinião, tem a ver com precisamente essa desconexão face à fonte. À fonte onde está a tal dimensão mais próxima que nos devolva mais desse significado, que é precisamente a dimensão do dom. E, portanto, nas capacidades nós já subimos um pouco mais e já destilamos uma essência superior à das competências, porque estamos a fazer o movimento de baixo para cima. Portanto, eu estou a explicar nessa perspectiva evolutiva, mais do que na perspectiva da materialização, estou a explicar na perspectiva da espiritualização ou da evolução, se quisermos. E, portanto, essa dimensão das capacidades já então nos permite alcançar uma dimensão extra da satisfação, porque essas capacidades já conseguem emergir e recrutar aspectos superiores da nossa natureza que a mera dimensão das competências que é possível de estabelecer num protocolo genérico que qualquer pessoa pode aplicar, não consegue, não é? E, portanto, essa questão das capacidades é a parte em que começamos a ter vislumbres mais claros daquilo que é a nossa própria inclinação e possibilidade de participar de forma criativa na vida. E então isto leva-nos para um nível acima, que é precisamente o nível dos talentos, aquilo que gostamos de chamar de talentos. E começa aqui a primeira diferenciação, porque muitas pessoas usam talentos e dons, que é o último nível, de uma forma indiferenciada, e eu quero fazer aqui essa diferença. E porquê é que eu quero fazer aqui essa diferença? Porque, na minha opinião, a própria palavra já indica, ou as próprias palavras também já indicam, na minha opinião, talento é um recurso que se pode, entre aspas, negociar e trocar e adquirir de uma forma mais ou menos solicitadora do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Portanto, está em relação mais ou menos direta com as nossas escolhas, tal como nós somos capazes de as diferenciar e ativar, não é? Concretamente, ao passo que os dons não. Portanto, os talentos já nos devolvem uma dimensão mais forte da nossa experiência interna, neste caso uma dimensão de entusiasmo, de nos sentirmos entusiasmadas, porque estamos a utilizar então esses talentos, essas capacidades que já emergem com mais naturalidade, não é? Portanto, podemos ver também aqui como uma oitava acima
das capacidades, não é? Ou uma oitava abaixo dos dons, e então esses talentos já nos permitem ter uma participação sem tanto esforço. Já podemos, de facto, sentir que estamos a fluir na circunstância. Já podemos ter devoluções mais concretas, mas aqui começa aqui o risco das tais, porque são devoluções mais propositadas que nos chegam através dos talentos e o nosso propósito começa a, entre aspas, se personifica, se criássemos aqui uma entidade com arbítrio próprio, e na realidade não é, mas a dimensão é gerada por nós, mas a dimensão superior é uma dimensão que tem uma inteligência maior, lata, que então corresponde e descarrega cá para baixo, entre aspas, essas lições, não é? Para a dimensão dos talentos também. E então os talentos o que nos trazem são reflexos mais claros daquilo que pode ser o nosso propósito. Ainda não, talvez não cirúrgicos, mas mais amplos, em termos das áreas onde nós podemos estar, em termos das presenças que nós podemos nutrir e alimentar. Que tipo de contextos, que tipo de áreas, temas fazem mais sentido para estes talentos virem ao de cima? O que é que eu posso fazer para dedicar mais atenção para que isto que eu já faço com fluidez, que já me permite entrar em estratos de fluxo, que já me permite dar o clique em mim, na minha própria natureza, o que é que eu posso fazer para que isso aconteça cada vez mais? Ou para que não se perca com os desafios que aparecem? O que é que eu posso fazer a nível de escolhas, de colocar, mais uma vez, voltando ao mesmo, a energia, a atenção e o meu tempo neste tipo de focos? Porque eu sei que a devolução que eu vou ter me gratifica, me faz sentir bem, me faz sentir eu, cada vez mais eu. Não é? E isto naturalmente tende a conduzir-nos para precisamente o último ponto, que é o título desta transmissão, que é o ponto dos dons. Os dons. Ou o dom, há quem fale no dom. Eu gosto de falar em dons, por consoante as perspectivas, como essa unidade, essa singularidade que nós somos e que se expressa em ato, em função. E também se pode chamar, claro, propósito, que é o termo que eu prefiro. Mas aqui diferencio em múltiplos dons, consoante múltiplos ângulos, múltiplas perspectivas, múltiplas iluminações, que, como se fosse um prisma multifacetado, ou uma bola de espelhos preferirem, aqui prefiro a imagem do prisma, porque reflete a bola, é translúcida à luz e os espelhos não. E esse prisma consegue refletir nas suas múltiplas direções. Descargas diretas, se quisermos, da luz que estamos destinados a expressar aqui na matéria. E por isso é que são dons, são capacidades, são competências, são talentos, é tudo o que vem dos níveis anteriores, porque nós também já falámos várias vezes sobre essa regra, esse princípio aqui. Tudo aquilo que é superior, ao transcender o inferior, inclui o inferior, entre aspas. Estamos a falar em inferior em capacidade de acesso ao nosso melhor, à nossa plenitude e aos resultados que procuramos. Estamos a falar em crescente potência, em crescente profundidade, em crescente amplitude de aplicação desse nosso melhor. E portanto aqui os dons são coisas que claramente, se saírem cá para fora, podem causar desconforto, não só em nós como nos outros, porque claramente nos vamos sobressair face à média, à mediania. Não vamos claramente ficar por encontrar, não durante muito tempo, enquanto expressarmos esses dons. É uma capacidade que é indefinível, vai além daquilo que é treinável, vai além daquilo que é sistematizável e posto por tópicos ou por pontos ou por diferenciações da mente. É algo que é verdadeiramente como a palavra em inglês traduz muito bem, gift. É uma dádiva. É uma dádiva. Eu acredito que é uma dádiva divina, uma dádiva cósmica mesmo. Uma dádiva cósmica que se pode repercutir no hardware mais hardware que há. Mas é uma dádiva cósmica, uma dádiva superior, é uma dádiva podemos ter, e a teoria espiritual fala imenso sobre isto, pode resultar de aquisições de vidas passadas, pode resultar de um trabalho intenso e dedicado na vida atual e que depois
há essa dádiva. Na essência, é mesmo uma dádiva, uma graça divina. E o que é que quer dizer graça? É que não conseguimos estabelecer uma relação de causa e efeito entre algo que fazemos e algo que podemos receber. Portanto, é isto que está aqui em causa nos dons. Não há uma relação de causa e efeito que nós consigamos discernir para sermos capazes de fazer o que fazemos, para sermos capazes de dar aquilo que só nós podemos dar. Aquela peça que falta na existência e que só nós podemos entregar. Ou aquela combinação única que reflete precisamente a combinação única que nós já somos. O nosso próprio código genético ADN, que é único, não há mais nenhum como o nosso, e depois se reflete em outras expressões únicas de nós, como a nossa própria constituição física, e podemos pensar na impressão digital, podemos pensar na íris, podemos pensar em múltiplas expressões. E é dela, e agora participas aqui, e bem, eu gosto desses desafios. Na minha perspectiva, existem dons que são dados à nascença e outros que são adquiridos. Sim, na realidade é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que nós não podemos diretamente, é isto que eu estou aqui a estabelecer, nesta diferenciação destes 4 níveis que eu estou a expressar como de conexão crescente à verdade, à expressão autêntica de quem nós somos, e esse é o valor, na minha opinião, de organizar e estruturar desta forma este tipo de definição associada à nossa expressão autêntica, este tipo de definições, melhor dizendo, que é plural. E sim, concordo contigo, é isso mesmo que eu estou a dizer. Há dons que são, de facto, recebemos à nascença, seja por que motivo seja, e há outros que vão sendo adquiridos, mas na realidade pode haver uma ilusão de aquisição. Eles podem ser desbloqueados, eles podem ser ativados ao longo do ciclo da vida, da mesma forma que uma planta, uma flor, que começa em semente, vai fazendo desabrochar, com a colaboração, claro, da natureza e do cuidado que receba, a nível dos elementos, vai fazendo desabrochar dimensões distintas de si que antes não estavam a ser reconhecidas. E, portanto, é isso que podemos entender. Se formos à essência mesmo, a essência das coisas, todos os dons, na verdade, como todos os talentos, todas as capacidades e todas as competências, são uma expressão pura, mais pura da nossa própria essência e tudo o que é amor. Que é amor, não é? E, portanto, são formas multifacetadas e diferenciadas dessa riqueza infinita que existe em tudo o que é e em nós humanos, a expressarem sobre a forma de amor. E no fundo é isso. No fundo é para isso. É para isso e apenas para isso que todas estas voltas, que todos estes conceitos, que todas as concepções que possam existir sobre o propósito ou qualquer outra coisa, na minha perspectiva, servem para participarmos da forma amorosa mais plena e mais genuína e simultaneamente eficaz e ajustada ao aqui e ao agora que nós somos. Meus queridos, têm questões, mais questões, eu tenho todo o gosto, minhas queridas, meus queridos, em responder-vos. Se não, e agora diz a Adélia, eu amo o dom que Deus me deu desde bebê. Graças a Deus que assim é, que o apliques e que o transmitas a todos nós para que possamos beneficiar cada vez mais dele e disso. É essa a responsabilidade de quem reconhece dons, de como quem reconhece talentos, quem trabalha e aplica também e ativa capacidades e competências, independentemente da escala e do momento e da posição da escala, tudo é para ser ativável e ativado em nós. É importante termos uma forma de entender e pode ser mais ou menos racional, pode ser mais ou menos intuitiva, emocional, corpórea até, física, sinestésica, de entendermos como é que isso se repercute em nós, na nossa vida e nos outros, ao serviço, não só de nós, como de tudo, porque esse é o verdadeiro serviço. E, portanto, minhas queridas, se não têm mais nada para perguntarem agora, muito obrigado mais uma vez pela vossa presença nesta transmissão. Amanhã vamos falar sobre serviço propositado. Serviço propositado vai ser o tema da transmissão de amanhã. Beijinhos. Até lá.